Caros alunos, a nossa aula de hoje, direto do Laboratório de Malharia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Engenharia Têxtil, nós temos aqui um TA circular de monofrontura. Então nós vamos aprender como é o funcionamento do TA circular de monofrontura. A gente, nas aulas anteriores, aprendemos como é que funciona um TA de monofrontura com uma alimentação. Nós temos essa máquina aqui, que ela é um TA de monofrontura, um TA circular de monofrontura, onde você tem uma distribuição de agulhas e platinas, como a gente estudou, como é um TA de monofrontura. E nós temos aqui um TA de diâmetro de 20 polegadas, onde você tem 60 alimentadores. Quer dizer o que? 60 fios entra para confeccionar o tecido. Em cada plano de formação entra um fio. Então quer dizer que eu tenho aí 60 blocos, certo? Tenho 60 blocos, aonde no bloco eu tenho a distribuição do comportamento de cada agulha, Então, de acordo com as aulas anteriores, a gente viu que o que é que acontece? De acordo com o ponto de formação e onde a agulha entra, ela vai fazer aquele ponto que você predeterminou em relação à pista, a pista que você fez a distribuição dos excêntricos e das agulhas. Então quer dizer que o bloco, o nosso bloco aí, ele tem 4 pistas, aonde ela pode estar aleatoriamente distribuída, ponto de malha, ponto omitido, ponto retido, que é chamado um ponto normal, um ponto de fangue ou um ponto de flutuação, e você confeccionar o tecido que você deseja. Nós temos aqui um TA onde ele está fazendo uma meia malha. O que é que acontece? O plano de formação dele, ele está distribuído as agulhas em 2 pistas, mas só que todas as pistas estão fazendo malha, certo? Então quer dizer o quê? Que uma volta no TA entra 60 fios, certo? Fazendo malha. 60 fios que entram em uma volta, possibilitando a confecção de um tecido gesse ou um tecido de meia malha. Então, o TA, como eu disse, ele tem 60 cones que estão dispostos na gaiola, e através de tubete, que vem para os alimentadores positivos, que você tem aqui, você tem alimentação positiva, você tem 60 alimentadores positivos, aonde você tem 60 fios alimentando a máquina. E nisso você vai confeccionar um tecido gesso. E como é que é feito isso? Como é que você define essa confecção desse tecido que você deseja? Você tem que saber primeiro que tipo de laçada você está utilizando, Então, se ele está fazendo um tecido de meia malha, ele está só usando pontos normais. Agora eu preciso definir o comprimento gasto de fio em cada laçada. Então eu preciso saber como fazer isso, como é que eu vou fazer essa definição da laçada. Porque a laçada é de suma importância. A laçada em si, ela te dá a possibilidade de você, variando o comprimento da laçada, você variar o fator de cobertura, a densidade do tecido e a gramatura do tecido. Então, quando você mexe na laçada, você pode variar isso aí. Mas tem outra maneira que você pode variar a gramatura do tecido, que você pode variar a densidade do tecido, o fator de cobertura do tecido, tem. Você pode manter a laçada e mexer no título do fio. Então, se você colocar um fio mais grosso, você vai acontecer o quê? Você vai melhorar aí nesse ponto o fator de cobertura, a gramatura, a densidade do tecido. Mas também você tem que prestar atenção se a laçada que você predeterminou e a finura da máquina, ela comporta esse fio que você quer colocar. Não é chegar assim, eu vou colocar qualquer fio aqui. Não. Você tem que procurar saber qual é a finura dessa máquina. Quantas agulhas por polegada essa máquina tem. Porque se você colocar um fio muito grosso, certo? E colocar uma laçada muito fechada, vai acontecer que isso pode ocasionar quebra das agulhas. Ou pode ocasionar quebra do fio. Mas provavelmente, dependendo
né, do fator de cobertura estiver muito fechado, né, e a laçada muito fechada, você vai quebrar as agulhas. Então tem que se prestar atenção, né, quando você definir que tipo de tecido você quer fazer, que estrutura de tecido você quer fazer. Então a laçada é de suma importância, como o título de fio também. Tudo isso é calculável, tudo isso a gente vai ver em vídeos posteriores, em aulas posteriores que eu vou postar para vocês. Como calcular isso? Como é que eu vou calcular um fator de cobertura? Como é que eu vou calcular uma gramatura de um tecido? Né? Como é que eu vou calcular a produção de uma máquina? Então, isso é importante para os engenheiros têxteis saber. Né? Então, nossa máquina aqui é uma máquina de 20 polegadas de diâmetro, 60 alimentadores. Né? E essa máquina tem uma coisa diferente. Ela pode trabalhar com fio de elastano. Você pode fazer, né, uma lycra aqui. Você pode trabalhar um fio de lycra, um fio de elastano com fio de poliéster, né? Você pode trabalhar um fio de elastano com arranhão viscose. Você pode trabalhar um fio de elastano com um nylon 66. Então, você tem a possibilidade de fazer um tecido onde ele tem um fator de elasticidade melhor. Né? Então, vocês sabem que a malha por si ela não tem estabilidade dimensional. Né? Ela, dependendo da sua laçada, dependendo da sua estrutura, você pode ter uma variação na sua largura. Certo? Por isso que quando você confecciona uma malha, você tem que deixar ela descansar. Quando ela vai para um processo de beneficiamento, tem que se preocupar muito bem com esse beneficiamento, porque você vai ter que passar por um processo de rama onde você vai ter que fazer uma termofixação, principalmente da largura, né, do tecido, porque a largura ela não pode variar, o comprimento em si ele como se diz, é um pouco infinito, porque você vai produzindo, vai fazendo as emendas, né, dos tecidos produzidos, mas a largura ela tem que manter. E por ela não ter uma estabilidade dimensional, você tem que fazer essa termofixação. Você tem que procurar termofixar, né, essa largura do tecido. E isso é de suma importância, né? Você saber qual é a largura do tecido que vai sair da máquina. Tudo isso é calculável, né? Quer dizer que o cálculo em si, o que eu calcular é o real? Não. Porque você pode calcular uma largura no cálculo e quando você tirar o tecido, ser outra largura, né? Te dá outra largura diferente, com uma pequena variação na sua largura. Em relação, eu calculei 1,20 m, deu 1,20 m. Quando eu tirei da máquina e deixei descansar, né, e aquilo dali me deu 1,15 m. 1,15 m. Houve um encolhimento. Por quê? Porque depende da laçada, né, depende do fator de cobertura, depende da gramatura do tecido, depende do comportamento do enrolamento do tecido, depende do comportamento, né, que se tem no processo de malharia, do tensionamento que você dá na puxada do tecido. Tudo isso tem que ser pensado. Você não pode chegar no teatro de malharia, puxar o tecido, né, e colocar no cilindro tensionador a tensão que você pensou, a tensão que você quer. Você tem que, nesse ponto aí, procurar ver qual é a tensão adequada que você tem que dar, a tensão de enrolamento. Porque se você puxar demais, você pode ocasionar uma tensão muito grande em cima das agulhas. E com isso você vai danificar as agulhas mais rapidamente. Por quê? Porque no descarregamento, quem fecha a lingueta da agulha é o fio. Né? O fio, né? A laçada feita vai fechar a lingueta. E se a laçada estiver muito tensionada, vai acontecer que no processo, de acordo com a velocidade que a máquina está, vai haver um desgaste maior. Né? E com isso você vai ter o quê? Problemas. Você vai ter muita quebra de agulha. Você vai ter problemas que você vai, às vezes, pensar que é outras coisas, é a agulha que está dando defeito, é isso, aquilo outro, e não. Isso é em função da tensão dada. E às vezes o operador, né, que opera a máquina, ele não tem noção disso. Ele chega lá, coloca o tecido, passa pelos cilindros tensionadores e ele coloca a tensão
né? Ele puxa esse tecido com uma tensão excessiva. E nessa tensão que ele deu demais, vai ocasionar, né, muita tensão sobre as agulhas. E com isso você vai ter um desgaste maior das agulhas e quebra das agulhas. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas trabalham na malharia, mas aprendeu no chão de fábrica, né? Aprendeu no dia a dia. Então ele não passou por uma sala de aula, ele não passou pela uma universidade, pela uma escola técnica, onde ele tinha a possibilidade de ver na prática, né, o processo de confecção de um tecido de malha e todas as suas intempéries que pode dar, todos os problemas que pode acontecer. Então isso daí vai dar a você a possibilidade de você entender que o processo de malharia não é tão simples. É um processo muito complexo. É um processo que requer estudo. Requer você estar no dia a dia, né, observando a máquina, observando o processo de formação do tecido e tirando as suas conclusões. E procurando de toda forma confeccionar um tecido com uma melhor qualidade, né? Uma melhor qualidade e com boa produtividade. Então, esse TA circular de malharia, de monofrontura, né, um TA que a gente vai aprender no decorrer de nossas aulas, como trabalhar com ele. Como é que a gente vai trabalhar com esse TA? Esse TA ele tem um painel, né, um painel de comando. Aonde esse painel de comando você define o número de volta que você quer. Então você pode calcular uma produção e saber, de acordo com a velocidade, quantas voltas é necessário no TA para produzir o que você quer, né? Aquela produção que você deseja. Então você tem a possibilidade aqui, né, de ter esse painel, onde você tem a parte de iluminação, né? Você pode, na iluminação do TA, você pode, se você não quer estar produzindo um tecido e você quer diminuir o consumo de energia, para que está aceso, né? Então você pode apagar, consome menos energias, né? Então tem que se pensar nisso. Você tem um sistema de ventilação, de ventiladores, né, que é importante, né, no processo, porque esses ventiladores, ele evita que fibrilas que se desprendem, ele caia no interior do tecido, né, ou qualquer outro objeto, né? Então você tem aí, como se diz, uma parte de sopro e uma parte de ventiladores que evitam que essas fibrilas ou objetos estranhos entrem dentro da malha, porque se a malha é tubular, o que entrar dentro vai passar pelos cilindros tensionadores. Vamos supor que for uma agulha quebrada, uma ponta, como esses cilindros tensionadores são de borracha, aquela agulha vai ficar lá naquela borracha. E vai acontecer o quê? Que ela pode ficar numa posição aonde na passagem do tecido ela vai ocasionar corte, furo. E às vezes a pessoa fica procurando, o operador fica, tá dando furo demais, então não é o que? A agulha, o que foi que aconteceu? Então fica procurando uma maneira de justificar ou de solucionar o problema, e o problema não é solucionado. Por quê? Porque aquele pequeno pedaço da agulha está dentro da borracha. E às vezes ele verifica a borracha e não vê. Por quê? Porque quando ele não está tensionado, a borracha cobre a parte metálica. E quando ela tensiona, aí a parte metálica aparece. Então, por isso que tem que se evitar de toda forma que caia algum objeto no interior da malha, né? Porque pode danificar o tecido, como pode danificar a máquina, dependendo do objeto. Então, esse TA aqui, você tem no quadro de comando aqui, e você pode ver a parte de lubrificação, né? Você pode ver a parte da laçada, né? Você pode ver aqui em relação a qualquer problema que der, problemas tanto mecânico como eletrônico, né? Então, se houver uma quebra de fio, a máquina para, né? E na hora que a máquina para, você tem que ir lá fazer a emenda do fio, procurar saber o que foi que houve. Se houver um problema elétrico, né, eletrônico, ele vai identificar, certo? Ele vai te dizer no painel qual é esse problema eletrônico. Vamos supor que parou a bomba de lubrificação parou. Então você tem aqui, né, um sensor que vai mostrar a luzinha que o problema está na bomba de lubrificação. Então você vai ter que parar a máquina, né? A máquina já parou, você vai ter que ir lá na bomba, ver o que foi que aconteceu.
né, e tentar solucionar. Às vezes pode ter sido alguma coisa, algum pingo de óleo que caiu em cima de uma placa eletrônica, tem que ter preocupação com isso. Pode ser um fusível que queimou, né, pode ser uma queda de energia. Tudo isso pode ocasionar problemas no TA. Então o TA ele facilita a produção, mas também ele não trabalha de uma forma que vai danificar, entendeu, mecanicamente ou eletronicamente ele, porque esses dispositivos, né, que foi colocado no TA, né, para te dar a possibilidade de não haver uma quebra maior nesse TA e consequentemente não haver uma falha no tecido, né, uma falha constante. Vamos supor que quebre uma agulha e o TA não identifica a quebra daquela agulha e você está tomando conta, o TA não para, né, está funcionando lá, né, e o sensor em si, se não tivesse sensor de quebra de agulha, vai fabricando o tecido com falha, porque tem ausência de uma agulha, ausência de um ponto, e nisso aí vai possibilitar erros no tecido de malha. Então, no TA de monofrontura, né, é importante vocês saberem que existe isso. E existe a distribuição dessa laçada, aqui nesse nosso TA, ele é dado mecanicamente. Ele vem, né, de umas polias, né, onde você define a laçada, e aí, através de um contato das correias tangenciado, certo, com os alimentadores positivos, ele vai dando uma velocidade, né, vai dando uma velocidade tangencial a esses alimentadores positivos, ao qual essa laçada, a quantidade de material, é mandada de acordo com a laçada pré-definida, né? Nós temos aqui sensores que nos dá a possibilidade, né, esse sensor dá a possibilidade de a gente saber qual a laçada que está sendo fabricada este tecido. Então tem que ter uma preocupação muito grande em relação a isso, porque não é eu chegar com qualquer laçada. Eu tenho um baita conhecimento em relação a isso, que às vezes as pessoas chegam e colocam uma laçada qualquer, e nesse ponto aí te dá um tecido sem estabilidade dimensional, né? Te dá um tecido onde ele não tem a possibilidade de você fazer uma termofixação boa. Então tem que se preocupar qual o título do fio e qual a laçada que você está utilizando para a confecção deste tecido. Ou pode ser um tecido gesso, ou pode ser um tecido piquê, né? Ou pode ser um tecido suedino, ou pode ser qualquer outro tecido que envolva os pontos de malha e as laçadas pré-determinadas. Então, nesta aula de hoje, eu estou dando a vocês um conhecimento abrangente do TA circular, né? Do TA circular. Então, esse TA circular é um TA que nós temos aqui no nosso laboratório, né? Um TA de suma importância para os conhecimentos adquiridos por parte dos alunos, porque ele adquire o conhecimento em sala de aula, depois ele vem para cá para fazer práticas, para confeccionar um tecido, né, para modificar a laçada e ver o comportamento deste tecido, para acompanhar a produção do tecido. Então ele faz um cálculo de produzir aí 20 minutos, 10 minutos, porque nós não temos fio suficiente, né? Nós somos uma entidade de ensino, né? Uma universidade, e nós não somos uma fábrica onde um TA desse ele roda 8 horas, 12 horas, 24 horas por dia, né? Então aí é um consumo muito grande de fio. Então a gente faz simulações aqui de 10, 15, 20 minutos, meia hora, para dar uma produção de um tecido ao qual o aluno fez um cálculo, predeterminou, né, quantos quilos seria produzido em uma hora. Vai dar aqueles quilos certinho? Não, né? Por quê? Porque se eu produzir, né, e a máquina parar, eu já deixo de ter uma produção 100%. Então eu tenho que ver o quê? Qual a eficiência da máquina. Às vezes eu predetermino, né, que a máquina em si é 100%, mas existe 1, 2, 3, 4, 5 paradas. Em relação a meia hora, ela parou 6 minutos, então a eficiência não é 100%. Então a gente vai aqui, né, fazer os cálculos agora de acordo com a parada da máquina. Parou quantos minutos? Foi 5, 6 minutos, então vamos fazer o desconto da produção e ver aí a eficiência da máquina, né? E nesse ponto aí a gente não tem mais aquela produção que a gente calculou que era 100%, né? A gente vai ter agora uma produção menor. E quanto mais minutos
a gente precisa para ter aquela produção. Então, são esses tipos de prática, né, que a gente vai fazendo no dia a dia. Então, caros alunos, né, caros quem está acompanhando esses vídeos aí através do YouTube, do meu canal, né, então coloque lá seus comentários, né, suas perguntas, que eu tenho o prazer, né, se eu tiver dentro do meu conhecimento, né, de responder, certo? Então, nós, nesta aula de hoje, nesse vídeo, estamos mostrando, né, o TA de malharia de monofrontura, um TA que nós temos aqui no nosso laboratório de malharia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo? Então, eu agradeço a atenção de todos e vamos aí para nossas próximas aulas, onde eu vou mostrar cada ponto deste TA. Vou mostrar os cilindros tensionadores, vou mostrar os pontos de malha, vou mostrar os blocos, vou mostrar a distribuição das agulhas, a distribuição dos excêntricos, vou mostrar os alimentadores, né, para que serve cada alimentador. Nós temos alimentadores aqui, que são os alimentadores mecânicos, alimentadores positivos mecânicos, mas temos TA de malharia que tem alimentadores eletrônicos, onde você no painel você define a laçada que você quer. Mas aqui nós definimos na polia central, né? Desculpa, a laçada que nós desejamos, certo? Então, agradeço aí a atenção de todos, né? Nós estamos aí num período de pandemia, mas graças a Deus nós estamos aqui agradecendo a Deus por estarmos com saúde, né? E eu desejo a todos vocês saúde, que Deus abençoe a família de vocês, né? E que vamos pensar um pouquinho, né? Porque tudo isso está acontecendo, né? Porque o que é que isso vai nos trazer, né, para o nosso dia a dia? Trazer uma reflexão em saber que nós não somos nada, né? E Deus é tudo, né? E Jesus está aí, né, nos demonstrando claramente através da sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então que Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.